O rei deu o que falar. O cantor Roberto Carlos, ele teria mandado boicotar outro cantor famoso no auge do sucesso desse outro cantor. Que coisa estranha. Detalhe que não foi a única denúncia de atitude do rei que surgiu nos últimos tempos, querendo meio que sabotar, boicotar outros artistas. Quem foi? E talvez numa época em que ele estivesse sendo o rei, mas não o rei que ele é hoje, né? Porque ele já é rei há tanto tempo, hoje o poderio dele já é tão grande, o reinado dele já é tão longo. E talvez naquela época ele ainda se sentisse ameaçado, mas lá no começo. Esse cantor que teria sido boicotado pelo Roberto Carlos é o Hit, que é o cantor mais para os dois, era o próprio Hit, né? E o mundo estava muito pequeno para os dois, então ou um ou outro. Quem contou isso foi o também cantor e compositor o Arnaldo Brandão. Ele deu uma entrevista num podcast Clemente, e acabou contando detalhes controversos ali da relação entre o Roberto Carlos e o Hit. Ele fala que o rei, ele teria dito que sairia da gravadora, eles eram da mesma gravadora, a CBS, e ele sairia se o segundo disco do Hit fosse lançado por essa gravadora. Olha só. Ó, que boicote. Então, o primeiro tinha feito o maior sucesso, que era o de Menina Veneno, e eu acho que ele estava se sentindo ameaçado e não quis que o segundo disco saísse. Mas mesmo que ele não estivesse já... Nessa época, ele já era o rei. Já era o rei, sim, isso é verdade. O primeiro artista do Brasil. Será que ele precisaria fazer isso para boicotar outros artistas? Muito estranho. Vamos ver esse trecho da entrevista? Põe aí. O que fizeram com o Hit foi um crime, né? O Hit sofreu mais ainda do que eu, porque o Hit estourou muito. Estourou. E a Gal até me falou isso depois, o nome do cara esqueci o nome do cara. Da Sony? Não, da Sony, da CBS. Presidente da CBS, esqueci o nome dele agora. Cláudio Condé não, né? Não, espanhol. Ah, é Tomás Munhoz. Munhoz estava desesperado porque o Roberto Carlos falou, olha, se lançar o segundo disco do Hit esse ano, eu saio da gravadora. 10, 15 anos depois eu contei isso pro Rio, o Hit falou, pois é, Arnaldo, já ouvi falar nessa história. Porém, na época, eu encontrei com a Vanderleia no programa de televisão e a Vanderleia me falou que o teu disco não saía da vitrola do Roberto, que o Roberto via teu disco de manhã à noite. Olha só. Ele tá rindo, mas esse negócio é assustador, né, gente? O Roberto, ele estourou nos anos 60, 70, no auge, e o Hit, ele foi, acho que, aparecer lá no final dos anos 70, já 80. 80. Então, será que já era um momento em que... O primeiro disco do Hit, o Voo de Coração, que é o que tem o Menina Veneno, foi em 1983. Foi quando ele emplacou, eu acho que é o maior sucesso da carreira dele, né, que é o Menina Veneno. Olha só. E o rei já era rei, né? Ele Detalhe que, inclusive, está saindo outras histórias que nessa época o Roberto Carlos teria boicotado outros artistas, por exemplo, Rony Von, que nessa época também estava muito bem. Rony Von, que era da mesma safra ali do Roberto Carlos, né? Que existia uma suposta rixa ali. E também do próprio Julio Iglesias, cantor internacional, o Julio Iglesias. Essas histórias estão vindo aqui no Brasil, inclusive. Exato. O Arnaldo, ele fez parte de uma banda de rock, né? The Bubbles. The Bubbles. The Bubbles, certo? Exatamente. Uma situação que teria se passado aqui, no nosso meio. Olha só, põe aí. A gente foi fazer um som em Uberaba, Uberlândia, o Poços de Caldas. Uma cidade daquelas, acho que foi Uberaba, Uberlândia. Depois do show, a gente saiu para jantar e sentou na mesa um camarada falou, pô, eu sou fulano de tal, sou dono de uma cadeia de discos aqui. E, porra, eu tô louco para comprar o disco de vocês, a CBS não entrega o disco de vocês. Eu falei, por quê? Porque ele falou que para eu comprar discos do Hanoi, eu tenho que comprar o disco do Roberto Carlos e da Simone. Só que a minha cadeia é de rock and roll, não quero o disco do Roberto Carlos e da Simone. Então eu não posso comprar o menino de vocês. Olha só. É venda casada, isso? Olha só, você entendeu qual que é a acusação? Na época do Hanoi. Hanoi que fazia o sucesso nessa linha de rock, né? Ele também tocava na banda.
E aí o dono da loja de discos, porque as lojas recebiam os discos da gravadora Sim. para vender ali, né? Recebia a quantidade, aí quando vendia o disco, pegava e repassava aí o valor para a gravadora. E se não existe mais, né? Que loucura, É, né? aí o que aconteceu? Chegavam lá e falavam assim, ó, você quer vender Hanoi Hanoi? Tem que comprar o Roberto Carlos, mas minha loja é de Não, rock. eu não vou vender isso. Eu não vendo dos Boicotes. acusações